Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos a mais uma disciplina sobre o Espírito Santo, né? Na doutrina do Espírito Santo, falando sobre o selo do Espírito Santo. Então, nós sabemos que toda pessoa genuinamente convertida a Jesus Cristo é batizada com o Espírito Santo no momento exato da sua conversão, simultaneamente ao recebimento do dom do Espírito Santo. Então, toda pessoa que se converte, ela é batizada com o Espírito Santo no momento exato da sua conversão. Então, para quem se converte, no momento da sua conversão, ela já é batizada no Espírito Santo. E o batismo é um só, certo? Então, vamos falar sobre o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é, infelizmente, confundido por muitos como sendo o batismo com o Espírito Santo. A expressão selo do Espírito Santo pode ter 3 significados. 1. Uma marca especial colocada pelo Espírito Santo na pessoa do crente, autenticando-o como se este fosse um documento. 2. O próprio Espírito Santo, com o selo de Deus, o Rei, colocado na pessoa do crente, também autenticando como se este fosse um documento. A exemplo de Esther, capítulo 8, verso 8. O crente fica fechado hermeticamente pelo Espírito Santo, ao exemplo de Isaías 29, 11, Apocalipse 5, 1. Então, você vê que depois que você se converte, você é limpo. E o Espírito Santo de Deus, ele vem e te batiza, ou seja, ele te enche. Então, ali você fica hermeticamente fechado, né? Ali não entra mais nada, a não ser através do Espírito Santo, certo? Então, temos referência ao selo do Espírito Santo em 2 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 20 e 22. E também temos em Efésios, capítulo 1, verso 13 e capítulo 4, verso 30. A verdade indiscutível que vemos nessas passagens é que todos os salvos por Jesus Cristo são indistintamente selados com o Espírito Santo. O dicionário Aurélio, entre outras designações da palavra selo, dá a seguinte: 1. Peça na qual se gravam armas, divisa, entre outras coisas, e que se imprime sobre certos papéis para autenticá-los. Isso é segundo o dicionário Aurélio. Quer dizer, o selo ele significa algo que marca ou dá autenticidade a algo, tá? E nesse caso, Deus sela, né, o crente com o seu selo, autenticando ou declarando para quem quiser saber e ver que tal pessoa é para todo sempre seu filho. Você vai ver em João, capítulo 1, verso 12. Nós podemos verificar em João, capítulo 6, 37 e 40 e 10, capítulo 10, 27 e 30, sem qualquer dificuldade, que o crente em Jesus Cristo está hermeticamente fechado na mão de Jesus Cristo. Por isso, podemos entender que o selo do Espírito Santo dado, né, ou colocado no crente, é a garantia divina da sua condição de salvo por Jesus Cristo, bem como da garantia da sua chegada e permanência no céu, para estar com Deus por toda a eternidade. Então, o crente, no momento da conversão genuína a Jesus Cristo, né, tem 4 fatores relacionados ao Espírito Santo, quais sejam: o crente recebe o dom do Espírito Santo, o crente é batizado com ou pelo Espírito Santo, o crente é selado com ou pelo Espírito Santo. E o crente recebe o penhor do Espírito Santo. Então, para você entender melhor, vamos ver o que é o enchimento do Espírito Santo, que é também
né, um assunto de suma importância para o crente. A Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, enfatiza o fato de muitos filhos de Deus ficarem cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, capítulo 4, verso 8, 31, e capítulo 6, verso 3, e capítulo 7, verso 55, e capítulo 11, 24, e capítulo 13, verso 9 e 12. Na carta aos Efésios, Paulo incita o povo de Deus a encher-se do Espírito Santo. Efésios 5, verso 17 e 21. É necessário reconhecer que, ainda que o crente seja o templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, e capítulo 6, verso 19, com toda certeza nem sempre está cheio do Espírito Santo. Por isso, é necessário que o crente jamais faça confusão entre os dois fatos seguintes. Uma coisa é o salvo por Jesus Cristo ser a habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19 e capítulo 7, verso 40. Outra coisa muito diferente é o crente estar cheio do Espírito Santo, em Atos 2, verso 4, capítulo 4, verso 8 e 31, e capítulo 6, verso 3, capítulo 7, verso 55, capítulo 11, verso 24, capítulo 13, verso 9 e 12 e 52. À primeira vista, as duas situações são idênticas, porém diferem muito. Imagine duas coisas, um vaso e um líquido. Um vaso pode conter água, sem contudo estar cheio da mesma. Porém, tal vaso pode também estar cheio de água. Nas duas situações, o líquido está presente. Porém, não há dúvida no segundo caso. A quantidade de líquido é muito maior, porque o vaso está cheio. Não há como colocar mais. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, diz: enchei-vos do Espírito Santo. Para que haja enchimento do Espírito Santo, são necessárias duas coisas. Um vaso a encher, o qual é, sem sombra de dúvidas, o crente em Jesus Cristo. O Espírito Santo para encher o vaso. Como encher-se do Espírito Santo? Bom, vamos ver em Efésios capítulo 5, verso 17 e 21. Pela leitura feita, nós concluímos que o enchimento do Espírito Santo não é um acontecimento ocasional, mas acontece através de um processo, tal como quando enchemos um vaso. Enchei-vos fazendo várias coisas. Vejamos, deixar a insensatez de lado, tá? Você não pode mais ser insensato. No verso 17. E, ainda no verso 17, a leitura, estudo, meditação e obediência à palavra de Deus. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Abandono do pecado, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não vos embriagueis. Verso 19, adoração coletiva. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ainda no verso 19, adoração particular, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No verso 20, exaltação de Deus e ação de graças em todas as situações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Amor fraternal, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso no verso 21. Essa passagem bíblica, indubitavelmente, nos ensina que quando estamos fazendo a vontade de Deus, estamos nos enchendo do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, meus queridos, não precisa nada, é tão simples. Para você se encher do Espírito Santo, está explicando aqui tudo direitinho. Você estudar, você meditar, você deixar o pecado, ter uma adoração coletiva, ou seja, ir nos cultos, adorar a Deus com outros irmãos, a adoração em particular também, quando você está no seu lar ou em qualquer lugar, você levar o seu pensamento a Deus e adorar
mesmo que sozinho, você adorar a Deus em todo momento, onde você estiver. Exaltação de Deus e ação de graças em todas as situações. Quer dizer, você reconhecer que Deus, tudo que você tem, vem através de Deus, viu? Amor fraternal, tá? Amar uns aos outros. Então, o salvo, né? Ele deve encher-se do Espírito Santo. Não adianta pedir, porque cansará de tanto esperar e nada acontecerá. O enchimento ele vem através da obediência à palavra de Deus, tá? A necessidade de ação prática, ou seja, de obediência a Deus, não de petições incessantes, quer seja em oração, em escritos ou em cânticos. Ou seja, você não precisa ficar pedindo. Só a forma de você agir, ela já faz você ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Se você lê, se você estuda, se você obedece, se você segue as ordens do nosso Senhor Jesus através da palavra, você já se enche do Espírito Santo. Então, se caminhar em direção ao conhecimento da vontade de Deus, entenda bem, conhecimento da vontade de Deus, através da leitura, meditação, estudo da palavra de Deus e, consequentemente, obediência à mesma, estará com certeza caminhando para o enchimento do Espírito Santo. Ainda que não peça para ser cheio do Espírito Santo, você não precisa pedir automaticamente. Você já é cheio seguindo as instruções do nosso Pai Celestial. A partir daí, quanto mais conhecimento e obediência à palavra de Deus, melhor. Mais cheio do Espírito Santo ficará o crente. Portanto, ao invés de pedir para ser cheio do Espírito Santo e salvo por Jesus Cristo, deve agir em conformidade com a palavra de Deus, já que pedir de pouco, pouquíssimo ou nada adiantará. Isso porque Deus se move pela obediência, não pela aparência. Isaías capítulo 1, verso 10, 14, capítulo 29, verso 13, Mateus capítulo 15, verso 89, Marcos capítulo 7, verso 67. Olhemos para a Bíblia Sagrada e verifiquemos que todas as vezes que ela nos fala de crente cheio do Espírito Santo, fala de crentes obedientes ou que estão dispostos a obedecer a Deus. Atos capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 8 e 31, capítulo 6, verso 3, verso 5, capítulo 7, verso 55, capítulo 9, verso 17, capítulo 11, verso 24, capítulo 13, verso 9 e 52. É bom saber e jamais esquecer que só a pessoa salva por Jesus Cristo pode encher-se do Espírito Santo, pois só o crente em Jesus Cristo o recebeu. Você vai ver em João capítulo 7, verso 38 e 39. Resultado do enchimento do Espírito Santo, tá bom? Vou dar continuidade no outro vídeo que já chegou no nosso limite, amém? Fique com Jesus e assista ao próximo vídeo.